Erram é a confirmação de rejeições. Agora a razão é por quê. Eu acho que muitas pessoas dizem não entender como identificamos a rejeição depois de marcarmos a zona. Então marcando a zona de perigo. Então estamos marcando a zona de perigo. SNR é muito simples, há 4 etapas, não é? Então depois de marcarmos a zona de perigo, entenda como podemos identificar que o preço rejeitou a área. Então deixe-me ver. Ok. O confirmação rejeição. Eu acho melhor você silenciar sua música primeiro, por favor. Sim, desculpe, eu esqueci da música. Tudo bem, sim, aí está, obrigado. Tudo bem, então o que é uma confirmação de rejeições? Então depois de marcarmos nossa zona de perigo, então depois de seguirmos as 4 etapas para o par de moedas, é sempre aconselhável no período semanal e mensal. Sob certas circunstâncias apenas usaremos o período diário. Então quando usamos o período de exclusão é somente quando o período diário e o semanal estão na mesma zona. Então vamos querer tornar a zona muito menor. Então usaremos o período diário. Então podemos monitorar, é ainda melhor. Então, uma vez que temos o período diário, nós o marcamos, então podemos ver que o preço entra na zona. E como identificamos a confirmação da rejeição? Então, na verdade, usaremos o sinal de reversão do candlestick como nossas direções de preço, porque é importante que quando o preço atingir o suporte e a resistência principais, aos quais estamos nos referindo ao período mensal e semanal para atenção, então, até que haja uma rejeição, usaremos a indicação chamada sinal de reversão do candlestick. Então somente encontraremos a configuração. Então eu sempre menciono isso com frequência no grupo, esperar pela rejeição. Então como sabemos esperar pela rejeição? Porque uma vez que temos uma rejeição, somente então encontraremos a oportunidade de negociar. Sem rejeição, não podemos negociar, porque você sabe por quê. Não há vendedor ou comprador que vai. Isso entra quando o preço está em uma tendência de reversão. Tudo bem, então aqui vou mostrar a vocês que este é o mais básico e muito comumente usado para velas de reversão, a alta e a baixa engolfando. Tudo bem, eu gostaria de perguntar a todos vocês se vocês têm alguma dúvida. Até agora, independentemente da rejeição, qualquer dúvida que vocês podem colocar na caixa de seleção. Se o seu fundo não estiver barulhento, você pode ativar o som sua mente e você pode assustar você. Poderia falar conosco, caso contrário você pode colocar na caixa de seleção ainda não. Ótimo, obrigado. Oi Ellen, oi, bom dia para você. Digamos que você tenha alguma dúvida. Se nenhuma pergunta, Roper seguindo continuará. Sim, desculpe, sem problemas, eu prosseguirei sim. Ok, então eu acho que todo mundo está muito familiarizado com o engolfo de alta e o engolfo de baixa está nele. Ok, então eu acho que essa vela engolfo que eu mencionei em nosso curso do primeiro dia dentro como identificamos o bom engolfo de alta e o engolfo de baixa. Ok, então este é o comum. O próximo que sempre veremos é esse tipo, é chamado assim. Então há muitos nomes que foram dados lá fora. Na verdade nós podemos buscar isso no Google. É muito fácil de encontrar, certo? Então o muito comum que sempre ouvimos são como a barra de Pinos, os 3 pretos, cruz 3 são bastante soldados, estrela da manhã, estrela da tarde, ou o que quer que seja. Há muito. Então este é alguns dos CRS que podemos identificar. Então como usamos isso como nosso CRS? Nós usamos isso em um período de tempo maior. Ok, então por exemplo quando nós marcamos o zona de perigo. Quando marcamos a zona de perigo em um período semanal. Ok, na zona de aventura. Também no período semanal. Então como identificamos esse CRS? Usaremos o diário semanal ou ao máximo o menor período de tempo é o H4. Ok, eu acho que vocês estão cientes disso. Então no período semanal da zona de perigo SNR, usaremos o diário semanal e H4. Então são apenas 2 períodos abaixo. Para nossa confirmação de rejeição, então usaremos o CRS como nossa indicação de que o preço rejeitou a zona. Ok, então aqui está outra coisa que sempre podemos ver, muito comum, que eu posso encontrar no Google também. Então essas são as coisas muito comuns que sempre podemos encontrar em nossos perigos no SNR. Então como identificar qual é a tendência de alta e qual é a tendência de baixa? Essas são todas as reversões. A vela de reversão está nos mostrando que a tendência está prestes a mudar em um período de tempo maior. Então não usamos essa conformação CRS ou rejeição em um período de tempo muito menor. Então exemplo M1 e 5, não usaremos isso em um
Período de tempo maior para pagamento. Ok, então a próxima coisa que vou te dizer. Agora acho que vocês estão bem familiarizados com isso, então depois de marcarmos a zona de perigo SNR, então para este exemplo é uma resistência, ok, então antes de continuar, alguém ainda tem algum problema em marcar a zona de perigo para SNR? Sim, se não for conveniente para você falar, você pode escrever na caixa de seleção, caso contrário, prosseguiremos bem, sim. Sim, sabemos qualquer pergunta, quero dizer, qualquer pergunta. Acho que a zona de perigo está clara, tudo bem, está clara, certo? Tudo bem, bom, então sim, podemos prosseguir, ok, bom, então eles só querem SNR, a marcação é muito simples. Vou repetir isso novamente, tem apenas 4 etapas. Então não é muito difícil identificar a parte mais importante é que você ou nós devemos usar o período de tempo correto para marcar nossa zona de perigo, então, se estivermos usando o pagamento em moeda, como destacarei novamente, sempre use no período mensal e semanal. O diário, usaremos apenas se o período diário e o semanal estiverem na mesma zona, então para minimizar nossa zona, usaremos o período diário dentro do SNR da zona de perigo semanal também. Ok, então acho que este é muito claro, então para ouro, caso em Londres ou na seção dos Estados Unidos, na maioria das vezes, usaremos um período de tempo maior, então você pode usar H4, ok, então H1 só pode ser usado quando não estamos no período de alta volatilidade, então, por exemplo, é o mercado asiático ou depois que a seção de Londres fechou, então esses são os dois mercados que sempre usaremos. Não é recomendado usar durante o que eles chamam de Austrália ou Nova Zelândia, a outra seção para isso, ok, porque nessa época a maioria dos corretores está fechada, eu acho, ok, e há um período de 1 hora em que o mercado não está se movendo, então depois disso, quando o mercado asiático abrir, você pode marcar sua zona de perigo para H1 H4 ou o nível que o MH1 e H4, nada abaixo disso, ok, então esses são muito fáceis de marcar sua zona de perigo, ok, então para o objetivo. Repito H1 H4 durante o mercado não volátil e não se esqueça do seu segundo movimento, muito importante, qualquer H1 H4 sem segundo movimento é muito fraco, tudo. Bem, então volte para este slide aqui, então, por exemplo, há uma resistência SNR de zona de perigo aqui, então esta é uma vela de alta. Ok, uma vela maruboso de alta em um período de tempo maior, então, uma vez que o preço entra na zona, toque na zona e feche a vela assim, ok. Vocês sabem que tipo de vela é chamada? Alguém quer adivinhar? Dando a vocês algum sucesso. Sim, espero que ninguém me diga que isso é um engolfamento de baixa. Sim, ok, sim, correto, parcialmente doji, mas este não é o doji, é mais como um sinal de mais, então se eu puder desenhar algo assim, então isso é duvidoso, sim, assim, ok, então o corpo da sua vela normalmente é muito pequeno assim, ou não há vela de corpo, é apenas um sinal de mais, então é um doji. Além disso, alguém pode me dizer o que é essa vela interna? É muito comum, você sempre verá isso com muita frequência. As pessoas sempre dizem isso. Não tenho certeza sobre vocês, mas isso é o que chamamos de estrela cadente. Ah, sim, ok, então vamos voltar aqui. Vou mostrar aqui, vamos ver. Aqui vamos nós. Estrela cadente. Ok, então esta é uma tendência de alta, na tendência de alta, ok, você fecha isso. Direto, mais ou menos assim, então é o que chamamos de estrela cadente, ok então. Uma vez que o preço vai assim, então esta é uma das confirmações de rejeição, entretanto isto é o que chamamos de risco médio, ok, risco médio porque eu disse que este risco médio é porque lembre-se de estar na tendência de reversão. Quais são as coisas, quais são os SOP necessários para que se torne reversão? Alguém quer dar um palpite novamente? Então esta é uma tendência de alta, o que temos? Nós temos aquela alta. Então para um preço se tornar na tendência de reversão, qual é a estrutura aqui? Eles precisam quebrar. Alguém quer dar um palpite? Olá. Ok, deixe-me desenhar novamente mais uma vez para torná-lo mais baixo. Não.
Sim, fazer um mais baixo correto. Eu acho o Pina, você disse isso certo. Sim, ok, mais baixo baixo. Sim, ok, bom, relaxante. Sim, o resto você está. Claro, até agora porque nós estamos preocupados porque uma vez que verificamos suas atribuições corretamente, algumas delas cometem um erro comum. Que não há rejeição da zona de perigo registro SNR. Então agora esse é o melhor momento para perguntar se não há um cartão claro da sua perspectiva para que todos nós possamos retificá-lo agora sem sua confusão. Então Ellen, você? Bom, Christopher, você? É bom, você é bom. Quer dizer, você é bom. Preciso de alguns feedbacks seus. Quer dizer, em vez de apenas falar. Sim, quebrar uma estrutura é um nível mais baixo, certo? Ótimo, alguém mais está bem. Muhammad, você é bom, ótimo, sim, certo. Sim, ok. Então eu estou tentando compartilhar aqui com vocês, pessoal, que isso é um CRS e então eu vou deixar vocês, ok, é onde você encontra uma configuração de venda de células. Não, eu não vou te dizer algo como dar um sinal, quero que você entenda qual é a estrutura e o que o preço está fazendo para que, quando você entender o que o preço está fazendo, entenda se devemos entrar ou não nessa configuração específica. Então, neste caso, como eu disse, precisamos apoiar a estrutura menos, ok, então a estrutura de prática, precisamos quebrar a estrutura mais alta. E então formar uma nova. Olá, ok, então como sabemos que esse preço não vai nos enganar? Alguém quer dar um palpite? Não? Vai subir de prática assim. Porque ele não assume o QML aqui. Em vez disso, ele nos engana e sobe. Alguém quer dar um palpite de novo? Certo. Então normalmente quando vemos uma estrutura como esta alta alta baixa mais alta alta mais baixa, então normalmente para SND traders nós sempre esperaremos no nível QML. Aqui não é para a configuração QMR continuar na tendência de baixa, mas como identificamos que não estamos sendo enganados, como esse preço vai continuar na tendência de alta. Alguém quer dar um palpite novamente? A resposta está aqui, é muito claro, sim, confirmação ok. Sim, você tem um, mas no entanto esta confirmação de rejeição não é forte o suficiente como uma razão, então outra razão há. Confirmação da rejeição está parcialmente correta, mas qual é a primeira coisa que deve fazer antes tem a confirmação da rejeição? A resposta está aqui, está no slide aqui. Antes da confirmação da rejeição acontecer, o que o preço faz? 1. Não, ok, então a resposta é que deve tocar a zona de perigo SR primeiro. É sempre bigode os perigos no SNR primeiro. Então se um preço, digamos que fazemos bem, marcamos esta zona como nossa zona de perigo SNR e então o preço não passou desta zona de perigo e faz por exemplo, eu vou fazer uma coisa de ângulo de baixa, ok, então esta é uma vela cheia, mas então esta é uma vela de baixa nós. Ok, então o preço fez um engolfamento de baixa, mas o preço não tocou na zona de perigo. Essa é 9, então o que acontece é que normalmente o preço quebrará essa estrutura QML e chegará a essa área de zona de perigo e então continuará em baixa. Agora, outra coisa, quando pensamos, certo, quando pensamos que ok, vamos vender aqui, mas o preço não reagiu ao ombro neste QMR, em vez disso, ele subiu. Ok, então, uma vez que subiu, pensamos que ok, ele vai pegar nosso SL exatamente, pegou nosso SL e então a próxima coisa que fazemos é que há uma base. Aqui, o que devemos fazer? Queremos negociar na tendência de alta contínua porque esta é uma configuração QMM, não é? Então, esperamos aqui novamente, definiremos outro PO, ok, para comprar. Então o preço entra nesta área, não respeitou e continuou na tendência de baixa, então. Na compra, na venda você perdeu na compra ou então você perdeu, então lembrem-se, pessoal, quando o preço ria na zona de perigo SNR, você tem que ter cuidado neste caso, o preço não tocou nos perigos no SNR e então você quer definir seu nível QMR aqui. Na célula provavelmente ele vai quebrar e então quando você pensou que essa
É uma configuração que você quer colocar uma compra PO nessa área, o preço RID nessa zona de perigo SNL e continua na tendência de baixa, então você já foi embora duas vezes, então é muito importante essa zona de perigo SNR, é tudo que você deve sempre manter. Agora lembre-se, pessoal, o básico para o nível SNR nunca mudará, ok? Quando eu digo qualquer mudança é que não importa o quanto os grandes traders eles devem sempre respeitar a área SNR Trader SSNR, ok? Então vamos dizer deixe-me limpar, ok? Então digamos em um grande período de tempo, certo? Você tem o semanal, mensal, ok? Então esses são todos os níveis SNR, então todo o nível SNL você deve marcar, ok? Todo nível SNL você deve marcar porque você sabe porque o preço sempre reagirá a todos esses níveis SNM. Se ele quebrar ou não, você deve sempre marcar. Então quando exemplo como esse, quando o preço quebra essa resistência, ok? Quando o preço pratica resistência, nós não tomamos o SDR ou RDS como uma zona de perigo nunca, ok? Zona de perigo do SDR ou RDS, ok? SDZ não é ok, não, nunca, mas em vez disso, se o preço voltar aqui, mano, podemos tomar isso como nosso nível de resistência futuro, porque por causa do QM, ok, QML, QM, nível nosso ombro esquerdo, então um desses, ok? Então é muito importante que você entenda que todo o nível SNR devemos marcar. Normalmente os grandes jogadores, eles têm que respeitar isso como uma área. Ok, então, uma vez que haja indicação de que um CRS ocorreu, que é a confirmação da rejeição, e somente buscaremos a configuração, senão, provavelmente quebraremos essa área. Ok, quebre esta área e continue na tendência de alta ou volte para baixo e bloqueie esta área novamente. Então é muito importante que devemos sempre usar nossa confirmação de rejeição dentro da zona de perigo, desculpe, não dentro, reaja da zona de perigo. Ok, então vocês estão claros sobre o nível SNR. Alguém tem algum problema com o suporte e a resistência do nível SNL, o básico da negociação Forex? Alguém tem algum problema com o SNR, identificando o SNR? Então, se você não tiver certeza de como identificar o SNR, pode mudar para o gráfico de linhas. Tudo bem. Então aquelas pessoas que estão muito familiarizadas com o nível SNL não precisam mudar o gráfico de linhas. Por exemplo, aqui o nível SNL é este, veja o corpo desta vela, ok? Então isso será nosso SNR resistente nesta área. Alguém tem algum problema com o nível SNL? Agora eu disse sobre o S4 SNR. H4, ok, sim, devido a diferentes velas de corretor como nós lidamos com isso, quero dizer que tocou na zona de perigo em outro identificador de corretor H4 não, ok. Sim, eu entendi, que estou ciente disso também, então obrigado por levantar essas questões. Então para o caso H4, ok, então para o caso H4, normalmente H4 para cada corretor, algum corretor tem o mesmo som, corretor são diferentes, é por causa do tempo que os candidatos fecham, certo? Então talvez apenas para X, ok. A vela de 4 horas começará provavelmente ao meio-dia, ok, estou apenas dando exemplo, meio-dia, e fechará às 4 da tarde, onde mais para outro corretor, talvez corretor ABC, ok, corretor ABC, talvez a vela H4 comece a 1 hora e feche às 5 horas, ok. Então outro corretor talvez veja a vela CBC H4 foi aberta às 2 horas e fechada às 6 horas, então todos esses corretores são diferentes. Então primeiro de tudo H4, onde devemos usar H4 não no pagamento, não pagamento, ok, nenhum pagamento de moeda deve usar H4 como uma zona de perigo, tudo bem, ok, nós só usamos H4 onda objetivo, ok, então como se digamos que nós marcamos toda a zona de perigo, certo? Então como eu identifico qual corretor está correto? Na verdade não existe tal coisa como certo ou errado para todos os corretores. Candlestick, como eu disse, como nós identificamos, deixe-me limpar tudo isso de novo. Zona de perigo, então digamos que esta é uma meta. H4 zona de perigo, ok, resistência 4 objetivo.
Primeiro de tudo, como eu disse uma vez que o preço entra na zona de perigo SNRH4. Não importa qual corretor seja, corretor aéreo, corretor B, corretor C, todos têm um candlestick H4 diferente. Deve sempre esperar pela confirmação de rejeição. Ok, confirmação de rejeição. Tudo bem, tudo bem. Ok, além disso, para apoiar a pergunta agora mesmo, é claro que você nos perguntou tipo ok, há tantos corretores ou confirmação diferente. O que eu faço é ir para a visão de negociação. Eu vou procurar por Oenda SO Trading Royal Orlando. Geralmente é aqui que os comerciantes usarão para referência cruzada com seu corretor. Então às vezes você vê seu corretor e a visão de negociação, então você fica tipo ei, tem uma grande diferença, especialmente, então qual você vai escolher? Confie mais no seu corretor, porque o seu corretor é aquele que fornece liquidez, não ou na visão de negociação. Então para mim, sempre olhe para o seu corretor primeiro. Prioritize o seu corretor primeiro. Você entendeu? O CoinLunch, ok, bom, então, ok, entendi, ok, sim. O que eu normalmente faço é assim, eu sei que sempre temos um H4 diferente. Candlestick, certo, ok, como você pode ver, eu tenho, vou colocar aqui como, vários ouros. Ok, então para Ruanda, se você olhar para o H4, não é de se admirar candlestick, e se você olhar para o saxo, desculpe, há outro sim ou maravilha, e então tem um H4 diferente. Candlestick, ok, você pode ver que é diferente, este sim, ok, então o manda. E Saço tem um candlestick diferente, então usarei ambos como minha referência. Então marcarei minha zona de perigo como centro, pois ambos, ok, então se eu vir, por exemplo, como Samsung, ok, vamos, deixe-me limpar tudo isso. Remover todo o desenho, vou remover isso também, ok. Remover o desenho, então vamos marcar o hash para DZSNR, ok, vou marcar aqui. Ok, digamos que esta área ok e outra é esta área, então vou marcar o H4 sobremesa SNR, ok. Tudo bem, então para este caso. Para este caso, isso não tem um segundo movimento forte, você pode ver, você só pode ver assim, mas para mim, isso não é bonito, queremos ter um segundo movimento como este, ok. Assim, tudo bem, e então vai assim. E assim, então este é um belo segundo movimento. No entanto, se você quiser tomar isso como um segundo movimento, sim, também pode, mas é que não é tão bonito. Mas se formos para a vela H1, podemos ver que este é um forte segundo movimento, ok, então volte para a zona de perigo. Então nossa zona de perigo nesta em particular, ok, corretor, e então neste corretor sexual, nossa marca também, ok, nossa marca também, o SNR da zona de perigo. Então ambos os corretores têm áreas diferentes, mas quase reagem no mesmo lugar, ok. No entanto, o candlestick é diferente, ok, o candlestick é diferente, desculpe. Aí vai, candlesticks são diferentes para a OANA e também, então eu vou apenas marcar. Ambos, não importa agora atualmente o preço RID nesta zona de perigo, suporte para corretor sexual, ok, mas se você for para Ruanda, o preço está reagindo nesta extremidade deste suporte H4. Ok, então você pode ver que ambos são diferentes reação diária na verdade. Aqui também você pode marcar sim, ok, então mesmo que seja diferente eu normalmente vou apenas marcar ambos, ok, apenas no caso de haver uma oportunidade. Parte mais importante, desde que haja uma confirmação de rejeição da zona em que estou, então eu vou procurar configuração, ok, então isso está claro. Hydros, ou você tem alguma pergunta adicional que você queira fazer? Você entendeu tudo bem, então essa é uma pergunta o seguro e gostoso. Então para a arte, na verdade, pergunte para intraday traders qual período de tempo você olha. Então é um fundamental, na verdade é de volta ao fundamental. Eles sempre procuram diariamente primeiro ou você vai para semanal, mas para mim pessoalmente eu estou em short day trader também, eu vou procurar diariamente para fins de direção onde os preços estão reagindo, se o preço está reagindo de cima ou de baixo, então nós sabe, caso contrário, é como o meio da vela, que é uma
Vela diária que está lateralmente, então você negociará como você vai para H4, vamos para H1 e você vai para M15 e é assim que as negociações intradiárias se. Digamos, você quiser fazer scalp, você pode ir para M15 para M5, mas a prioridade sempre é o período diário porque, como o Kirol disse antes, o SMR de qualquer trader em qualquer parte do mundo você respeitará, não importa o que aconteça, então. Isso é para traders intradiários. Na verdade, faz sentido para você. Outra pergunta, então, em relação a isso, se não houver um segundo movimento em uma resistência ou suporte diário, isso significa que não é válido ou você ainda pode negociar a reação desse nível? Ok, boa pergunta. Então, se estiver no período diário, certo? Estamos dizendo que estamos olhando para um período diário, não é? Sim, ok, período diário. Então, por exemplo, vamos pegar este exemplo, nossa zona de perigo diária na resistência e, em seguida, este é o nosso suporte no período diário. Então, como podemos ver o preço subir? Até ele e não tiver nenhum segundo movimento, ele desce direto para a direita. Ok, então, normalmente, se você fizer um backtest nesse tipo de zona de perigo, sem nenhum segundo movimento, esse movimento não termina, normalmente o preço quebrará facilmente, muito facilmente, ele quebraria o que fizemos muitos backtests, chip. Eu me fez muito dinheiro de volta também, ele disse que normalmente sem segundo movimento é muito fraco, quebra muito facilmente, então você pode dar uma olhada em determinada área, se eles não tiverem nenhum segundo movimento. Você pode apenas marcar como sua zona de perigo também, ok, pode ser que o preço reaja nessa área e então suba, ok, mas é só que na maioria das vezes o preço quebrará essa área. No entanto, se você estiver olhando para o período mensal, ok, no período mensal, então você não precisa de segundo movimento, período mensal TF. Você não precisa de um segundo movimento. Ok, apenas semanal, semanal e abaixo, ok, semanal e abaixo para toda a zona de perigo que estamos marcando, então o período de dinheiro você não precisa de segundo movimento, então. Semanal, diário H4 H1, sim, você precisa, me desculpe, qual é a teoria por trás do segundo movimento, o que é isso? É o mesmo que falha em retornar ou o que? Exatamente, faça isso este passo na verdade para. A teoria não tenho certeza, mas na maioria das vezes que se você está olhando se você está falando sobre oferta e demanda a razão pela qual o preço tem um segundo movimento é porque o preço de certa área irá ao comprador e vendedor normalmente. Discutirão o preço nesta área então quando eles discutem clientes eles exigem mais descontos então isso significa que o preço para continuar a cair não vai apenas descer uma linha reta assim deve ir em zigue-zague porque por causa da liquidez agora isso é tudo que eu sei para oferta e demanda se requer liquidez para seu preço se mover nas ondas como esta ok não vai cair. Direto ou direto assim é muito fácil para todos os compradores e vendedores preverem o preço que vai continuar a cair então normalmente o preço vai cair para cima para baixo para cima para baixo para procurar liquidez para oferta e demanda então a verdadeira razão pela qual para o segundo movimento isso pode acontecer honestamente não tenho certeza, mas é uma boa pergunta vou tentar investigar isso e vou verificar com o Chipmack novamente assim que eu tiver uma resposta. Eu responderei de volta para você. Quem fez essa pergunta é Ellen. Essa é uma pergunta muito boa, especialmente não é sobre o FTR falhar em retornar. O propósito desse segundo movimento é por causa de uma negociação de preço ou parte de SND, ok, o preço funciona de forma dinâmica. Sempre há um comprador, sempre há um vendedor em determinado ponto, que é o meio e o jogo, então, como o buraco mencionou, não é o preço. O preço pode cair totalmente, esse seria um preço, como ok, isso é ok. O fundamental da negociação é sempre uma posição aberta, alta, baixa e fechada. E esse segundo movimento envolve muito sobre o ok porque há todo um acontecimento de ok fazendo. O segundo movimento simplesmente porque a liquidez do preço, como eu disse, digamos que eu te dou um exemplo. Eu te dou um exemplo, certo, digamos. Preço Bank, um banco Citibank, ok, digamos, de nós, Citibank. O Citibank quer entrar com 10 bilhões de dólares no Forex. Eles queriam vender. A questão é que o Citibank pode entrar de uma só vez com 10 bilhões porque
Não haveria liquidez suficiente, então eles vão por estágios em. Que buraco está desenhando agora? Eles vão por estágios e geralmente esse dinheiro entra bem, uma liquidez que acontece em um segundo movimento. Não faz sentido para você. Na verdade eu entendo. Ok, você vê, vamos dizer que é. Isso porque se eles querem injetar 10 bilhões certo, não existe tal coisa. Ou departamento 10 bilhões tiro em uma posição. Essa é a razão pela qual eles precisam ir por estágios e os estágios acontecem por segundo movimento. Você está entendendo? Na verdade sim, tudo bem, claro, obrigado. Sim, o Booker, ok. Isso não é o suficiente sobre você, então o preço tem que ir para o preço com desconto. Sim, Ellen, e isso é por causa dessa liquidez. Eles precisam procurar liquidez. Posso perguntar algo? Sim, claro, Nida. O que estava explicando ele? Disse algo sobre o backtest Q. Preços como este é o preço está caindo, ele disse, quando não há segundo movimento. Aqui pode facilmente quebrar o suporte. Mas quando eu penso em 2 para Zub. Tecnologia, certo, isso para torná-lo forte. O para a direita eu verifico para o segundo momento, tudo bem, mas também olhamos como o preço está se aproximando para ver o segundo momento. Aqui. Eu deixei minhas coisas claras ou devo escapar? Ok, deixe-me tentar entender o que você está tentando dizer aqui. Então você estava dizendo que, ok, para esse preço, não tem nenhum segundo movimento, certo? Então, ele fez o suporte e então o preço sobe. Eu reagi um pouco e continuei assim. Sim, é isso que você está dizendo, certo? Então, onde você deve procurar o segundo movimento que você está dizendo? Sim, você disse que pode quebrar facilmente quando não há um segundo movimento aqui, certo? Sim. Ok. Para validar uma forte resistência do apoiador, procuramos o segundo movimento. Sim, aqui, certo, no lado direito, não no lado esquerdo, certo? Sim, no lado direito, correto. Então, para este caso, sim, R, então este é um bom nível de resistência porque é um segundo movimento. Sim, exatamente. Não, então o que é deste? O ponto deste vem se vier sem um segundo movimento. Você disse que pode quebrar este facilmente. Ok, então você está dizendo sobre este suporte, certo? Sim, isso está certo, ok. Quando apoiamos este suporte, acontece assim o para cima assim, certo? Então como sabemos que esse suporte é forte? Deve-se olhar para essa área se tem algum movimento específico ou não. Então não tem um segundo movimento, então normalmente ele quebrará facilmente, porque é por causa do movimento da onda. Ok, sim, porque para mim, eu entendo quando verifiquei o segundo movimento de períodos de tempo mais altos para períodos de tempo mais baixos, acho que parece uma retração completa para mim, como por exemplo, esta é a tendência de baixa. Sim, ela vem, retrai, continua como a retração completa, retração de segundo momento. Movimento estrangeiro, então você tem assim e então você tem outro grande movimento, ok. Então se for assim, digamos que olhamos. Continuar, você está dizendo, ok, então, ok, vamos tentar simplificar aqui. Então digamos que se for em um período de tempo semanal, vamos olhar para o período de tempo semanal, ok, então normalmente o período de tempo semanal funciona assim. Ok. Então esta é uma resistência, este R, ok, R, então este é o segundo movimento e então chega a um suporte, ok, então este é o suporte, esta é a segunda área de movimento. Ok, então semanalmente, parecerá assim, mas no entanto, se você mudar tudo isso para diário, ficaria assim.
Ok, você entendeu, então é por isso que é melhor que, se você puder, olhemos para o período de tempo mais alto, como semanalmente, como este, ele tem uma resistência, um segundo movimento. E suporte, então você não tem muito ruído porque queremos evitar o ruído. Quando definimos o ruído? Estou me referindo a esta onda, veja, há duas ondas a mais, então. Quando você tem muitas ondas, você não tem certeza de quais são, você tem que continuar monitorando o monitoramento e então você vê uma quebra contra ela, quebra novamente, quebra novamente. Então no final do dia, escolhemos a zona de perigo SNR que tem um período de tempo forte e mais alto como este, então sabemos que o preço continuará subindo, aconteça o que acontecer, uma vez que o preço nesta área tenha uma confirmação de rejeição, então, neste caso, este é um período de tempo semanal, então no diário semanal ou no hash, então, uma vez que haja uma rejeição, confirmação de rejeição. Então somente procuraremos a configuração, ok, então, uma vez que tenhamos a configuração, sabemos que podemos, o que eles chamam, qual é a palavra? Já swing para swing, isso é o que Striar normalmente faz uma vez que há uma reação de confirmação, eles vão balançar suas negociações subindo, então para nós como intrader para intertraders, você pode começar por aqui se quiser se tornar um estudante, provavelmente você pode colocar uma camada e continuar o todo, mas para intraday traders é aqui que há oposição de desculpe oportunidade, vamos tomar isso como uma negociação, ok. Sim, vamos procurar comprar no momento em que ele retrair, vamos procurar comprar. Ele irá retraçar, procuramos comprar agora, como procuramos comprar. Para SNR Trader, eles usarão isso como resistência, se tornará suporte, ok, enquanto para nós não usamos isso, usaremos S e D como nosso ponto N3, ok, por quê? Normalmente, porque o RDS não é forte é porque vocês estão familiarizados com a configuração SNLRC2, que é uma configuração muito boa para evitar que você seja milho, por quê? Pode ser que o preço não goste disso, então para SNL Traders, ok, vamos definir um PO aqui ou não PO, digamos, vamos comprar daqui porque o preço bloqueou essa estrutura. Quando o preço chega a este ano para testar como um novo suporte depois de quebrar a resistência, então todo o SNL Trader irá comece a comprar daqui ok então aqui. E respeitosamente ok SNL Trader ganha dinheiro então outro nível novamente aqui ok este era. O R anterior R quebrou essa estrutura R então o SNL que eles podem comprar. Nesta área entretanto desta vez o preço não respeita. Ainda pegou todo o SL e vem aqui volta para esta área e continua para cima então vocês estão familiarizados com esta configuração. Alguém quer saber sim é definitivamente é um desagradável também. Sim exatamente também então SNRC2 onde temos uma boa confirmação então saberemos que não estaremos rezando usando a configuração SRDS para negociar então SNR Trade desculpe a SNL. Trader normalmente será atingido por SL por causa disso então eles disseram ao mercado que não nos pertence não é que o mercado não nos pertence porque eles não entendem oferta e demanda muito importante ter oferta e demanda e suporte e resistência ambos combinados então só podemos entender qual área devemos comprar qual erro devemos vender para este caso como um SNRC2. É por isso que devemos quebrar duas resistências ok resistência uma resistência duas quebrou. Ambas as resistências então voltaremos a isso, são os anteriores, o R1 como nosso nível de PO, é claro, quando queremos comprar neste SNRC2, qual é o nosso motivo para comprar NS? É na C2. Como sabemos que esse preço não cairá por causa da configuração de confirmação? Ok, então você configura a confirmação, por exemplo, talvez você possa usar o engulf de alta. Ok, ou a vela de engulf, ok, a configuração tem que estar dentro da vela do ângulo, não na semana, você sabe, na semana, mas no corpo interno da vela, então. Uma vez que tenhamos a confirmação configurada assim, podemos colocar nosso PO nesta área, o preço entra, lead aqui e continua na tendência de alta agora, se você olhar. Agora, como negociamos aqui, estamos usando a entrada Nora, o que significa que podemos usar em um período de tempo muito menor, então, por exemplo, este SNRC2 depois reagiu desta área de suporte, ok, então este é um período de tempo diário ao qual estamos nos referindo, não é? Com base aqui, um reator de preço semanal tem uma rejeição de confirmação e fez uma configuração SRC2 no período de tempo diário. Então como entramos aqui usando a entrada normal, o que significa que podemos ir até a configuração M15 e M5. Quando o preço entra aqui lead ok, ele rejeita então este é um período de tempo diário.
Nossa confirmação de rejeição devemos ir para H4 ou H1, ok? Então você olha para a configuração M15 e M5 e eu já entrei PIB-NZD em 1 período de tempo semanal. No período de tempo M1 como entrada menor, ok, meu pulso estava apenas 4 pips, mas meu take profit estava 200 acima de pips. Ok, então é assim que usamos a entrada normal. Então esta é uma configuração diária SNSSNRC2. Use a entrada normal em um período de tempo menor uma vez que há uma confirmação H4-H1. Rejeição, ok, então somente você entra usando a configuração de período de tempo menor, ok, então seu risco é muito menor. Em vez desta zona poderia ser 50 a 60 pips, ok, então volte para esta questão. É por isso que há uma razão pela qual usamos o período de tempo mais alto, ok, semanalmente como nossa zona de perigo SNR. Então no diário tem muito ruído, então você quando no diário veremos isso como é apenas uma retração, ele vai quebrar. É por isso que fazemos. Não recomendo usar o período diário como nossa zona de perigo SNR por causa disso, ok, mas se neste caso aqui no período semanal é um suporte, ok, zona de perigo, suporte, mas ao mesmo tempo, período diário, ok, o período diário também está nesta zona, então podemos usar o período diário como nossa zona de perigo SNR. Para que nossa zona desta grande área possa ser provavelmente 80 pips e então passamos para o período diário, que pode ser 30 viagens, então, de 80 pips, reduzimos nossos perigos no SNR 230 pips, ok, então para este exemplo que estou dando, há alguma pergunta ou vocês ainda não entenderam o que estou tentando explicar aqui nesta área? Alguém pode me deixar mudar minha cor? Sim, aqui. Alguém ainda não entendeu? Isso é brilhante, obrigado Ellen, o resto é bom, obrigado, o que mais? Qualquer outra coisa, vou te dar uma dica. Tenho outra pergunta antes de passarmos para outro assunto. Obrigado. Sobre o sinal de reversão de confirmação. Podemos dizer se há um número máximo. Quero dizer, são 3, para quebrar a estrutura do contador, como por exemplo se tomarmos este como exemplo, temos uma vela de alta antes do preço chegar à zona de perigo e quando ele ir da zona de perigo devemos procurar o por no máximo 3 velas para quebrar a estrutura da vela azul. Isso é bom? Isso é bom? Essa é uma boa pergunta, ok, bom, na verdade eu vou o que você disse que eu vou no próximo depois disso, então eu vou explicar isso e o próximo depois disso depois o resolver isso. Sim, uma boa pergunta. Alguém mais tem alguma outra pergunta? De novo eu tenho uma pergunta. Você pode tirar uma negociação da zona de perigo, o tipo você pode, digamos que você coloque uma pendente o sim PO lá em cima, ordem de venda sim. Mesmo que não haja um segundo movimento abaixo da reação da zona de perigo, é algo que você recomendaria? Ou vocês fazem não o primeiro de tudo, o zona de perigo? A razão pela qual temos zona de perigo não é para nós colocarmos nossa PO definitivamente, porque isso é de muito alto risco, ok, alto risco eles na verdade você pode colocar, mas é claro que o pulso é muito alto. Como você tem certeza de que nessa área tudo bem, há uma ordem que está esperando o preço continuar a cair, ok, se você estiver muito forte com falso outubro, sim, talvez você possa colocar PO aqui. Mas se você não tiver certeza sobre a área falsa outubro, então eu sugeriria que esta é a maneira mais segura e inteligente de negociar. Nós marcamos nossa zona de perigo uma vez que há uma confirmação de rejeição, então somente nós procuraremos a configuração, então a configuração tem que estar dentro da vela envolvente também, então esta é a maneira mais segura de como podemos negociar, porque a razão é que queremos mitigar o máximo de risco possível, queremos que nossa trilha seja lore certa, queremos nossa negociação. Eu não gosto de flutuar para mim, e eu como um trader eu não gosto que minha configuração flutue até 30 pips, 20 pips. Para mim eu fico muito frustrado quando vejo muitos floats. Então é por isso que eu amo esses sistemas usando essa entrada normal, é muito suave. Porque você sabe, porque se você tem o preço dos sistemas só RID provavelmente flutua um pouco, enquanto pode ser apenas 3 pips, 5 ou 10 pips e então ele irá para nossa direção, mas digamos que você coloque o PO aqui, ok. Agora, digamos que esta seja uma zona de perigo semanal na resistência. Por quanto tempo você acha que o preço vai jogar nesta área antes de cair assim?
Então, sim, vai demorar muito. Não tenho certeza se você está feliz em ver as cores vermelhas no seu PIN, como você chama a sua ordem flutuante. Então vá em frente. Quero dizer, ninguém vai te impedir, mas a melhor maneira de negociar é após a reação de uma zona de perigo. Há uma confirmação de rejeição, então só vamos procurar uma configuração em um período de tempo menor. Então, quando você entrar, você entrará com confiança. Porque a reação aqui iria ao nível do SNR, como dissemos no início, agora mesmo, preço. Ok, você vê aqui, o preço do banco colocará 3 milhões, ok, para venda, ele iria de um pouco e então sobe continuamente, eles colocam outros 3 milhões, as condições sobem aqui 4 e então desce completamente, então sabemos que nesta área do SNR há uma grande ordem sendo colocada pelos grandes traders. Agora, deixe-me dizer que o Chipel me estava dizendo isso, ele disse que para os grandes comerciantes, certo? Para aqueles grandes banqueiros, a única testemunha que eles têm é que, em primeiro lugar, eles devem procurar liquidez. Em segundo lugar, eles têm que colocar suas ordens pendentes. Eles não podem colocar ordens instantâneas porque, para uma grande empresa, por exemplo, você quer colocar, digamos, nesta área, você quer colocar 10 bilhões. Não me diga isso, ok. Eu tenho o botão de autoridade para venda, então. Instantaneamente eu, como um grande comerciante, uma pessoa clica no botão do mouse, célula e, em seguida, você pode vender, não porque as empresas nunca permitirão que uma pessoa faça uma transação com apenas um aprovador. Porque as empresas exigem muito sistema. Então, por exemplo, para os grandes comerciantes, antes que eles queiram colocar 10 bilhões, é claro que eles devem obter a aprovação do chefe, certo? Então, digamos, dos chefes, eles têm que passar por vários níveis. Vários gerentes, mais aprovação de pessoas antes que eles possam ter esses 10 milhões para colocar como seu pedido, certo? Então, eles têm que colocar essa ordem pendente de antemão. Então essa é a fraqueza dos grandes comerciantes, é por isso que podemos pegar o nível SNR como nossa referência, ok, então, uma vez que ele iria dentro da zona de perigo como outro nível, saberemos que, ok, há uma rejeição de confirmação. Sabemos que o preço já foi rejeitado desta zona. Então, ele continuará na tendência de baixa para este exemplo porque o preço é uma grande ordem, desculpe, os grandes traders já colocaram suas ordens nesta área porque não sabemos qual é o preço que eles vão colocar as grandes ordens, mas podemos identificar usando isso como nossa referência para saber que, ok, sim, os traders colocaram a ordem, uma grande ordem aqui, então vamos seguir os grandes traders para vender. Para esta ordem específica, para esta negociação específica, ok, então, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Eu respondi sua pergunta. Então há uma razão pela qual não definimos uma PO porque você sabe porque a PO só está sendo dita pelo grande trader. Se seu amigo trabalha em um Big Bang novamente, eles podem dar uma chamada da maneira que você desejar ou qual preço você coloca a sua grande ordem, eu não colocarei mais, então pode ser, ok, mas mesmo assim você ainda tem que ligar para ele. Para saber uma surpresa, ele colocou a PO e então se tornou uma negociação baixa para você, ok, mas para nós, não temos esse tipo de indicação, usamos apenas esta como referência, ok, então o helpdesk limpou tudo, então vamos para o próximo movimento 1 então. Próximo vamos segurar o próximo. Ok, então sabemos que esta é uma vela estrela cadente, então antes de tudo isso é uma indicação de CRS, é uma vela estrela cadente para venda, ok, o preço vem da tendência de alta, agora este é o preço, a indicação de que ele vai entrar na tendência de baixa, então lembrem-se pessoal, como eu disse, vocês devem sempre quebrar a estrutura então. Esta em particular, desculpe, esta vela em particular deve quebrar esta estrutura aqui. Então saberemos que o preço reverteu após reagir da zona de perigo SNR. Neste caso você pode olhar configurado nesta área, ok. Às vezes o preço não volta aqui, mas o preço ride a esta área e então continua a tendência de baixa, então nesta área você pode olhar para a configuração e certificar-se de que a configuração tem que estar dentro da vela envolvente, ok, não na área fraca, então neste caso a configuração tem que estar dentro desta área. Ok, desculpe, é daqui para aqui, sim, o mais baixo fim de semana. Sim, podemos contar, mas não na semana superior, ok, então só para compartilhar com todos. Vocês, como uma cozinha ou professora Nora sempre diz que cada engolfo há uma história dentro disso, é uma história, então o propósito é que eu digo. Não importa o trader experiente que temos que fazer multitempo 3, por exemplo.
Digamos que em todos os nossos draws aqui este grande ângulo, tudo bem, vou mudar a cor diferente, vou usar a cor roxa, esta cor roxa, raiva aqui dentro. Eles provavelmente poderiam ser um trabalho baseado em queda ou haverá uma configuração, haverá qualquer coisa, então, portanto, o digital tem uma chance se eu quiser compartilhar com todos e dizer, procure a configuração dentro dessa raiva, que é a mais forte, e esta será a melhor confirmação após uma grande rejeição da zona de perigo, pois eles não estão registrados, então esse é o meu compartilhamento de uma professora Nora que ela dirá, quero dizer, ela diria que ei, você sabe qual é a diferença, na próxima vez você vai compartilhar, procure a configuração dentro deste ângulo, porque este ângulo é uma história e é como se apenas precisássemos trabalhar duro para procurar por vários períodos de tempo, tudo bem, isso é tudo, obrigado por passar de volta para você, ok, bom, muito obrigado, então volte a este, volte para a pergunta. Ok, então, como no início, quem estava fazendo essa pergunta de novo? Sobre essas 3 velas, você sabe, sim. Desculpe, sim, ok, desculpe, deixe-me desenhar isso, então esta é uma raiva de alta, então. Digamos que esta é uma vela de alta, certo, ok, reator de preço nesta área, então. Quantas velas você pode usar para isso? Quebra, desculpe, quebra esta área. É 3, no máximo, 3, ok, o máximo é 3 velas, então não é necessário lembrar o nome de qualquer coisa, como vendemos 3, preto, 3. 3, branco, soldado, tanto faz, não importa a parte mais importante. Você entende que se houver uma árvore, deixe-me mudar de volta para a cor vermelha. Há uma vela de 3, 1, 2 e, em seguida, a terceira, uma estrutura de suporte, então sim. Isso é considerado um CRS, ok, então não exigimos nenhum outro nome, não é necessário saber, ok, estrela cadente ou o que quer que seja que não seja necessário, o mais importante entendido são essas 3 velas, sim, ok, rápido, teste rápido para todos vocês, porque qual é a teoria das 3 velas? Alguém quer compartilhar conosco, qual é a teoria? Por que 3 velas, por que não 2, por que não 4, por que não 5, mas pelo menos, quero dizer, o máximo é 3 mas nada além de 3 porque há uma razão que é uma teoria disso e alguém quer responder você está colocando a caixa de seleção embora olá. Alguém ou além de Ellen alguém mais e você ainda está conosco. Qual é a teoria por trás disso porque não mais do que 3 velas no máximo é 3 eu também não tenho certeza, não tenho ideia ótimo. Ou você pode me ouvir sim bem quanto sim o se tipo mais do que 3 velas se tornou assim realmente teste de configuração certo. Ou sim você está certo na verdade minha perspectiva certo porque quero dizer que eu trabalho em estreita colaboração com o professor ou ela mencionou que nós no Nora por palha é tudo sobre testes rápidos teste rápido preço que é uma memória se você fizer mais de 4 3 velas preço vai esquecer sobre isso provavelmente meu preço para quero dizer preço não tem memória então ele vai apenas quebrar o preço então você está certo Muhammad é tudo sobre reteste rápido que é um 3 mãos sim. O ok camiseta. Ok são mais dados. Ok o sim você quer saber um dos motivos então volte para o básico. Não tenho certeza se vocês estão familiarizados com este. Vou desenhar algo. Assim, então deixe-me desenhar, ok. Então, para este caso. Digamos que você tenha um livro e, ok, então é uma vela de alta, ok, e então o preço. E então temos outro, o preço é assim, ok, então ele iria. Esses 10 anos em 1, 2, 3, 4, 5, ok, exemplo, e então ele volta para a cor azul e então faz um grande azul, por quê? Por que deve ser no máximo 3 e não mais do que 3. Sim, não há, desculpe. Diz que o momentum é momentum, ok, sim, o momentum está correto, mas se você puder ver o que o preço está fazendo aqui. Em SND para oferta e demanda, isso é muito no período de tempo maior, parece. Assim em um período de tempo menor, era um tempo menor, deixe-me desenhar um período de tempo menor. Ok, período de tempo menor, digamos, vários touros, tudo bem. Período de tempo menor, o que o preço está fazendo é assim. Então você verá que no período de tempo maior é assim, o pequeno período de tempo. É assim, versão sim, exatamente, é o que chamamos de compressão para. Compressão para o que chamamos de SN de compressão, porque o que significa? Compressão. Alguém pode me dizer o que significa compressão?
Porque o preço está se movendo assim. Procurando liquidez para ir na outra direção. Procurando exatamente mais qualidade. Mas o que realmente está acontecendo com o preço? Procurando liquidez. Está correto? Então aqui está um grande pedido. Desculpe o comprador. O preço está fazendo liquidez estrangeira. Então o que realmente está acontecendo é que todo o fornecimento, toda a área de fornecimento está sendo tomada, significa que todo o preço de fornecimento aqui está sendo tomado. Ok, então se você marcar seu mercado de fornecimento, você verá que o preço reagirá a todo esse fornecimento aqui, ok, e então isso aconteceria. Quando todo esse fornecimento fosse tomado dentro deste período, então é fácil para o preço entrar em um forte impulso, então essa é a razão pela qual temos apenas no máximo 3, não 4 ou 5. O melhor é assim, você tem um maruboso, ok, se não um, mesmo que seja como o F1, ok, 2, o terceiro tem que ser forte, ok, é o melhor que não queremos, digamos, para esta vela de alta, ok, você tem um como este, um 2 e o terceiro é apenas um pequeno como bem, mesmo que tenha quebrado a estrutura aqui, ok, desculpe, mesmo que tenha quebrado essa estrutura aqui, mas isso não é um boom forte, não é um grande touro como este, você também tem que tomar cuidado, ok, eu tenho que observar uma base, é um muito pequeno, 3, o terceiro, um longo, como este aqui, e é aqui que as grandes ordens sempre foram mantidas. Se você olhar para este, é o que chamamos de queda de base, queda, ok, se você for para um período de tempo menor, isso parecerá uma queda. Queda de baixo, ok, então tudo isso está relacionado à oferta e demanda, então as pessoas do SNR usaram isso, não mais do que 3 velas. Ok, a razão pela qual não é compressão, é mais como um preço tomando liquidez nesta área, ok, o preço tomando liquidez nesta área antes de continuar na tendência de baixa, então. É isso, responda à sua pergunta. Sim, de nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Só para compartilhar com você. Certo, o que um todo está compartilhando. O preço é sempre mais forte quando você tem o dobro de maruboso. Tudo bem, o que é isso, é. Tudo, é por isso que há uma menção completa de que o modelo Basel, porque é um puro sinal claro de rejeição e essa é a razão pela qual o José é que a vela tinha que ser uma enorme vela de baixa se você comprar você tem uma vela enorme da Marvel porque há uma indicação de preço então, portanto, as chances são geralmente quando há um grande Mario Buzo o preço voltará aqui o preço definitivamente voltará a subir então o preço voltará aqui porque eles querem encontrar liquidez então esta é toda a liquidez que eles estão olhando e isso é para procurar esta configuração no calendário de reforço moral. Tudo bem obrigado eu tenho uma pergunta sobre a compressão. Você pode definir sua ordem de compra pendente na zona de demanda. Quando a compressão atinge a zona de demanda não o ok se eu enviar o trader se você entende se você entende falso ok falso sim você pode pode colocar um PO mas se você não entende falso para mim é melhor não evitar aqueles porque ok se aqueles muito fortes oferta demanda traders eles foram capazes de identificar o que esperar onde está o SL caçando quando qual é o falso fora e quais são os indicadores do falso fora porque falsos fora existem alguns tipos ok então nós tem o que chamamos de SR flip ou RS flip segundo é o que chamamos de resistência múltipla ou suporte múltiplo terceiro que vimos chamado de diamante ok, então essas são algumas indicações, mas além disso, há muito mais novamente ok, é o que chamamos de indicação do ombro esquerdo ombro direito sim, na verdade, quebra sim, na verdade, há muito mais arco e flecha, quero dizer, em termos de XMD, se você quiser falar sobre toda essa teoria de oferta e demanda. Que é muito mais teoria por trás disso, mas, novamente, prefiro não compartilhar muito mais aqui em casa porque nem todo mundo vai entender essa perspectiva de compressão física, então não quero que fique confuso. Você vai fazer a negociação, vai ter certeza de que é tão simples que já é complicado, então não torne isso tão completo, quero dizer. Já é complicado, tente simplificar, não torne mais complicado sim. Eles são todos bons, na verdade, mas se você gostaria de saber. Se você gostaria de saber mais como falso ou que sim, você pode BM inteiro ou que
Não há problema, podemos discutir sobre isso, mas então, novamente, já é complicado. Ficar com a entrada Nora para simplificar e fazer e ganhar dinheiro o melhor eu concordo. Sim? Obrigado, obrigado, na verdade, obrigado, obrigado, então, ok, então, na verdade, obrigado. Por fazer essas perguntas. Acho que se você olhar para um dos últimos vídeos que coloquei em uma lista de verificação, acho que se você usar essa lista de verificação, se você usar a lista de verificação para sua negociação sobre como verificar qual outra confirmação, o que significa que temos que usar as 3 confirmações, então sua negociação se tornará muito mais simples e com menos risco, sim, porque é tudo sobre mitigar o risco, o que é muito bom porque você sabe o que precisamos para aumentar tendo uma confirmação de rejeição e também uma confirmação de configuração, então sabemos que todas essas confirmações são 3 confirmações, então nossa negociação, temos confiança para negociar. Acho que o momento em que você começa a fazer isso com muita frequência, mesmo que você não negocie, mas você rastreia como um teste frontal, teste frontal. Teste frontal ou você pode usar uma conta de papel ou chamamos de conta demo, então você obterá confiança, depois disso você entenderá que é muito mais fácil negociar dessa forma. Honestamente, será muito mais fácil negociar porque eu também não negocio todos os dias, mas esse tipo de sistema é muito simples. Sim, é tudo uma questão de prática, depois disso tudo será muito fácil. Ok, obrigado, virá. Alguém tem alguma outra coisa? Antes de eu continuar, ou então eu apenas continuo, ok, paz, algo assim. Vocês me impedem, claro, claro, apenas continuem, ok, então. SOP para confirmação de rejeição. Primeiro de tudo, você deve sempre tocar a zona de perigo SNR primeiro, ok, a chance muda no SNR e então o CRS da vela deve sempre fechar fora, então se estiver perto dentro da zona é um alto risco, ok, e sempre marcamos nossa coisa SNR no período semanal, ok, então digamos que o SNR da zona de perigo e o período semanal de confirmação de rejeição devem ser sempre 2 períodos mais baixos, ok. Neste caso, os mais baixos são diários e H4, então vou mostrar um exemplo aqui. Acho que todos vocês viram isso no curso, mas vou repetir novamente. Ok, então este é o nosso SNR da zona de perigo e podemos ver que ele deve fechar fora da zona, o preço deve tocar a zona, ok, e fechar fora da zona, não aqui em cima, não aqui em cima, isso é muito, muito alto risco, ok, o mesmo vale para a configuração de compra, o preço deve entrar na zona e fechar fora da zona. Então a partir de agora alguém tem alguma pergunta adicional sobre a confirmação da rejeição porque a reflexão de confirmação é a primeira indicação nos dizendo que o preço pode estar indo na tendência de reversão então. Sempre queremos comprar onde comprar e dar suporte e vender na resistência, ok, então não. Queremos comprar uma célula resistente e suporte não faz sentido dessa forma, ok. Então alguém tem alguma pergunta sobre isso a partir de agora está tudo bem, ok, então espero que vocês o que estou tentando transmitir aqui é que eu quero que vocês entendam, ok, porque devemos ter a confirmação da rejeição e qual é a indicação de vender isso, ok, eu sou. O preço reagiu na zona correta, ok, então seu SNR perigoso tem que estar correto, o que é muito simples, 4 etapas e também no período de tempo certo não. Use o período de tempo errado para o SNR da zona de perigo, especialmente nos pares de moedas, ok, então o preço entra a uma rejeição de confirmação, então só olhamos para a configuração. Eu acho que uma das negociações mais recentes que eu compartilho é o Euro AUD. Alguém tem alguma pergunta sobre o Euro AUD? Está tudo bem, preço muito bom, sessão esta semana, sim, a ideia do euro era realmente muito boa. Rejeita é um período semanal diário, rejeita no The Daily Engulf e então no Desculpe no Engulf semanal e vela tola e então diariamente há uma configuração QMR, no entanto, não sabemos qual configuração o Desculpe qual ombro é o profissional bem, o preço RID no final. Podemos sentir os ombros e então quando há uma confirmação de rejeição no H4 então instantaneamente podemos ver que a outra configuração no M30 não é, então nosso risco era quanto ao alcance era muito pequeno, o preço só flui 3 pips, meu Deus, o preço flutuou 3/5 e o preço subiu mais de 150 pips, é muito incrível, não é? E depois